2, 1, gravando. Boa noite, oficialmente. Hoje nós vamos para nosso último encontro síncrono. Na verdade, é a última aula dessa nossa disciplina. E depois a gente... Não sei se a gente se encontra novamente. Então, pelo menos não enquanto professor-alunos, a gente se encontra. Certo? Vamos tentar aproveitar bastante, então, esse nosso último momento juntos, esse nosso último debate. Eu vou tentar fechar, então, a nossa disciplina. Tem alguns temas pendentes. Semana passada eu disse que eu ia falar sobre a docência e gênero, né? Sobre relação professor-aluno e tentar falar sobre autenticidade docente. Eu estava estudando e relembrando um pouco do que a gente conversou. Eu resolvi, então, cortar o assunto de docência e gênero, porque eu acho que a gente já passou por algumas discussões a respeito disso, quando nós discutimos a profissionalidade docente. Aí falamos um pouco, né, sobre as questões da percepção sobre a mulher na educação, algumas concepções sobre o homem, e falamos algumas questões também sobre questões raciais, e é um tema, assim, bastante discutido hoje em dia. Então, eu vou procurar dedicar essa nossa aula mais, então, à discussão sobre a relação professor-aluno, que é algo que não é discutido em formação de professores. Eu raramente vi alguma coisa, e as discussões sobre relação professor-aluno geralmente caem em discussões muito moralistas. Então, eu queria pensar um pouquinho algumas questões com vocês a respeito disso. E aí, no final, a gente fala um pouco sobre autenticidade docente, né? Já que nós estamos falando sobre identidade, eu acho que todos nós almejamos sermos pessoas autênticas. Então, o que seria uma identidade docente autêntica? O que seria ser um professor autêntico e não uma cópia de outros professores, ou então nós sermos professores a partir de uma performance que procura agradar a instituição, agradar o alunado, enfim, sermos pessoas originais. Originais não no sentido de que não há... nunca houve no mundo nada igual a gente. Mas original no sentido de que nós somos pessoas únicas, e essa nossa experiência única de ser nós mesmos também produz um professor único. E o que a gente pode aprender com isso e transformar isso no nosso trabalho. Tá bom? Então é isso. Espero não chegar até 8h30, tá? Então vamos começar. Lembrando, gente, que os fóruns estão abertos. Depois dessa aula, eu vou abrir o último fórum. Vocês vão ter até sexta-feira que vem para responder, tá? Por que sexta-feira que vem? Porque depois entra férias e o pessoal do registro acadêmico precisa fazer todo o fechamento dos diários para vocês continuarem a vida acadêmica de vocês, tá? Então, a gente não pode atrasar aí a entrega das notas, senão a Amanda vai ficar ligando para a gente nas férias, né, Amanda? Não quero receber ligação da Amanda. Tenho certeza que eu vou fazer isso. Não me atrase. A gente vai ter uma semaninha de férias, né? Enfim, na verdade vocês vão ter um descanso, né? Porque a gente vai continuar trabalhando.
e eu não quero atrapalhar o trabalho da Amanda, não. Então, caprichem aí nos fóruns, tá? Não deixem de olhar também os fóruns, tá? Porque aquelas respostas que eu acho assim que vocês podem dar um pouquinho mais, eu comentei, tá? Então, procurem lá dar uma melhorada também nas respostas de vocês, certo? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a relação professor-aluno. E aí eu quero começar assim, como semana passada, começar pegando a impressão de vocês a respeito da relação professor-aluno. Compartilhem comigo um pouco de como foi a relação de vocês com os professores na escola. Como foi? Como vocês perceberam a relação de vocês? E quando eu falo aqui relações de vocês, eu estou falando dos sentimentos que vocês nutriam em relação aos professores, os afetos que os professores geravam em vocês. Porque a gente pode pensar assim, a ideia relação professor-aluno, médio e fundamental, Luiz. Quando a gente pensa assim, em relação professor, pensa, eu nunca tive relação nenhuma com o professor ficava na dele, eu ficava na minha, então a gente nunca se relacionou. Não, mas eu não estou falando desse relacionamento estrito, estou falando porque assim, não tem como. Nós passamos um ano inteiro com os professores, do começo até o final do ano letivo. Então, são lá pelo menos 8 meses convivendo com os professores. Então, é claro que tem uma relação. Você pode nunca ter falado um oi para o professor, mas que há uma relação entre vocês, como houve uma relação entre vocês, sem dúvida nenhuma houve. Assim como nós nos relacionamos durante 10 semanas. Vocês estão me vendo aqui há 10 semanas, eu estou vendo alguns de vocês. A gente se fala, troca mensagens, né, nos fóruns e coisa e tal. Então, claro que tem uma relação. Não é uma relação de intimidade, mas é uma relação, pelo menos, profissional, que gera afetos, que gera sentimentos, que gera impressões. Então, como é que foi assim? Eu acho que existem vários tipos, como o nome da matéria, né, identidade docente, acho que existem vários tipos de professor, cada um tem a sua identidade específica. Só que, pelo menos eu, no ensino médio, eu percebi bem essas diferenças. Tinham professores que eram que respeitavam mais essa hierarquia de professor-aluno, essa relação, não davam tanta intimidade para os alunos. Um exemplo é um professor que eu tive de física, se eu não me engano, e ninguém sabia nada da vida dele fora da escola. A gente sabia só coisa de ambiente escolar, fora ali, nada. Rede social, nada disso, ninguém sabia nada sobre. E tinha outros professores que... Só te interromper. E como é que você se sentia em relação a isso? Na época, eu não pensava muito sobre, mas agora, depois de ter terminado o ensino médio, terminado o ensino fundamental, ensino médio, e está começando agora numa faculdade, eu percebo que talvez isso fosse uma barreira para a gente poder, tipo assim, saber como que a gente deveria tratar ele. Por exemplo, se ele tinha empatia ou não, porque essa postura te deixa como uma pessoa muito dura, faz você parecer assim, sei lá, um ditador. Ele chegava na sala, todo mundo em silêncio, acabou, não tinha mais nada, ele explicava a matéria, passava exercício, pontuava, acabou, mais nada. Era só isso. Então, assim, você não sabe se a pessoa ela sente empatia, se caso, eu passei mal, não pude vir, não trouxe atestado porque não fui no médico, aí o professor decide se vai te passar a matéria ou não. A gente nunca teve isso com ele, porque tem professor que fala, não, tá, já que você passou mal, então, né, não fui no médico, eu vou te dar uma provinha aqui só para dizer. Aí você vê que esse professor, ele aparentemente se importa com você. Talvez não se importe de verdade, né, mas enfim. Entende? Mas assim, você vê que o professor, ele tentou uma aproximação. E a gente depois desse professor, tendo vários, né, eu tive outros professores que eram bem acolhedor, conversava bastante com a gente, perguntava como foi o fim de semana, essas coisas. Então, assim, eu conheci vários tipos. Eu prefiro quando a pessoa é mais
assim, normal. Te dá espaço para você conhecer ela, você conhece ele também. E é isso. Mas o que é conhecer? O que é conhecer? Não, assim, conhecer o que eu te mostro. Porque ninguém nunca conhece ninguém de verdade. Eu não acredito que você conheça a pessoa totalmente. Não, vamos entrar nesses meandros, não, realmente é complicado. Mas o que é conhecer o professor? Pelo menos superficial. O que você quer conhecer de professor? Pelo menos superficial. Saber, assim, um pouquinho do que ele gosta. Por exemplo, porque tem professor que a gente gosta tanto que a gente quer dar um presentinho para mostrar que a gente gosta dele. Mas como é que eu vou dar um presente para alguém se eu não sei do que ela gosta? Entende? Pelo menos o mínimo para saber do que ela gosta e o que eu devo ou não falar com ela. Então, o sentimento que você tinha por esse professor que não partilhava da vida não profissional dele, na época era ruim. Era um sentimento, você não gostava muito dele, você tinha uma relação ruim com ele. Medo, é uma espécie de medo, um respeito forçado. Respeito forçado, entendi. Alguém mais? Bom, para mim, a relação foi mudando. No Fundamental 1, até o atual 5º ano, antiga 4ª série, no meu tempo era 4ª série, a relação me lembra muitas conversas que a gente teve sobre olhar a docência nessa primeira fase da escolarização com algo muito semelhante à maternidade ou ao cuidado. Então, lembrando dessas conversas, a sensação que tinha era que era uma tia querida, muito querida, e que todos amavam, e que vira para os alunos era alguém sem defeito, né? Que alguém podia dizer o que for, que era lei, que amava-se muito, né? Então, era essa relação quase familiar. Quando entro no Fundamental 2, foi engraçado, porque eu lembro dos colegas todos estranharem, porque a gente não podia chamar de tia, e que a gente passou a ter professores homens, e aquilo era estranhíssimo para nós, porque tinha professores homens, e a gente tinha que chamar pelo nome. Então, começou isso mudou, assim, todo mundo estranhou. Mas, como não era um tempo nem de rede social, nem de nada, a gente descobria um pouco deles, mas o contato era muito amistoso, muito bom, mas restrito uma brincadeira de corredor ou na sala, numa hora de espontaneidade. Já na graduação, aí, isso se estendeu ao Fundamental 2 e médio, né? A liberdade era de uma brincadeira ali nos corredores, né? Lá pelo último ano do ensino médio foi abrindo mais. E na graduação já era uma relação mais de, às vezes, até sair junto, sabe? De ter dentro da sala e fora da sala. Aí foi essas impressões da relação. A relação foi mudando. Interessante essa construção desde o fundamental. E mais? No ensino fundamental e no ensino médio, eu tinha uma visão do professor, não uma visão humanizada do professor. O professor era estritamente um profissional que estava ali para aplicar a matéria, eventualmente fazer uma brincadeira ou outra. E durante a graduação, na primeira graduação, essa visão ela foi totalmente corrompida por poxa, aquela pessoa humana está ali, ela erra, e ela está passível de ter sentimentos. Então, essa visão de humanidade, de senso crítico com outra pessoa veio com a maturidade, eu acho. Então, essa visão do professor, da relação com o professor, ela foi mudando com o tempo. E sentimentos, Mayara? De medo, admiração, quais eram? Bom, durante o ensino médio era uma admiração no sentido de não perceber que o professor também tem dificuldades, né? Para o professor, para um aluno do ensino médio, para mim o professor ele sabe tudo e ele sempre teve facilidade com aquilo e como era um contato muito de sala de aula, estritamente sala de aula, tinha essa impressão. E aí, durante a graduação, perceber que o professor também poderia cometer erros e ver que ele está aprendendo também constantemente, não só já é uma coisa que ele sabe como se tivesse nascido com isso, como se fosse um saber natural, isso muda, né?
muda a relação, porque a gente muda o olhar para o outro. A Larissa comenta aqui que nunca sentiu necessidade de saber sobre a vida externa dos professores, fora da sala de aula. Mas e quais sentimentos você tinha em relação apenas a essa visão profissional do professor, Larissa? Quais eram os sentimentos em relação aos professores? Eu sempre gostei. É claro que você tem um professor que você gosta mais, um professor que você gosta menos. Mas, tipo assim, eu sempre tive que eles eram... que nem eu tinha um... Eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas eu tinha um professor de história no ensino médio que ele não usava o quadro, ele desenhava, né? E, tipo, fazia tipo, uma linha do tempo no quadro. Assim, e eu achava aquilo ali super legal, tipo, eu admirava muito ele, mas ele nunca foi aberto, assim, a colocar os pensamentos deles fora de sala de aula, entendeu? Tudo era relacionado ali à sala de aula. E, assim, naquela época do ensino médio, do fundamental, eu não via necessidade de você ter aí na verdade, acompanhar a vida do professor fora de sala de aula. Tá certo que eu posso ter um pensamento totalmente errôneo, porque eu tô assim, o pessoal tá falando, Ludmilla, Mayara tá falando aí, que teve experiência com professor profundo, e eu tô tipo assim, gente, eu vivi o meu ensino médio errado? Porque eu não tive essa experiência de... Mas você teve sentimento em relação aos professores, ainda que fosse só uma visão profissional, mas você tinha um sentimento em relação a eles, de admiração, de medo, de vergonha. Medo não. Medo não. Eu não colocaria medo. Eu colocaria também nem respeito, assim, eu tenho aquela visão assim, ou eu gosto ou eu não gosto. E se eu gostar, eu tô ali gostando, eu admiro o que a pessoa está fazendo, e é isso, eu admiro. Se eu não gostar, eu nem vou me interessar para saber da vida da pessoa, entendeu? E hoje eu vejo que eu sou uma professora completamente diferente de todos os meus professores que eu tive, tanto no fundamental como no médio. Eu sou aquela professora que, tipo, chega e vai contando a novidade, procuro saber a novidade dos meus alunos. E eu sempre fui assim. Você trabalha com que séries? Com que nível? Então, eu trabalho... A única série que eu nunca trabalhei na vida foi Fundamental 1. Mas eu trabalho com educação infantil, eu trabalho com Fund 2 e médio. Tá. Porque depende o nível que você trabalha, não dá para contar, né? Que os alunos não entendem. Esse ano, olha, para você ter noção, quando eu passei para a faculdade, eu cheguei lá no 8º ano, porque o 8º ano, para mim, era a melhor turma que tinha. Aí eu cheguei lá no 8º ano e falei assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu passei por uma nova faculdade, agora eu vou fazer química. E, tipo assim, a resposta deles é tipo, pô, professora, que legal. Eu acho assim, eu tô acompanhando essa turma do 8º ano desde a 6ª série. Já Então, tem uma vida juntos, é um casamento quase. Quase um casamento, né? E, tipo assim, esse ano, na verdade, mês passado, eu saí dessa escola. Então, quando eu saí, eles me mandaram mensagem perguntando por quê, falando tudo umas coisinhas. E, tipo, eu vejo assim, cara, não é que
os meus professores estavam errados de não ter essa comunicação mais parental, né? De você chegar e conversar sobre assuntos que seja fora de sala. Mas é um diferencial seu. Você escolheu, por exemplo, eu escolhi ser assim. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre cheguei, e fui falando. Se eu tô triste, eu falo que eu tô triste. Se eu tô feliz, eu falo que eu tô feliz. Entendeu? Então, esse é o meu pensamento. Eu quero eu quero ser uma professora que, seja eu mesma. Então, se eu sou assim, fora de sala de aula, eu vou ser assim dentro de uma sala de aula. Então, eu faço essa comunicação com o meu eu fora de sala e o meu eu dentro de sala. Não sei se as outras pessoas vão pensar desse jeito, né? Mas esse é o meu pensamento de ser aquela... Isso é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente, porque, né, é como a gente falou, professor é uma profissão. Então, muitas vezes, a gente exerce papéis sociais diferentes, né? Nem sempre os papéis nossos fora da profissão cabem dentro da profissão. Por isso até que eu perguntei para você em que nível, né, você trabalhava, porque nem sempre você pode compartilhar coisas da sua vida pessoal em determinados níveis, né, de escolaridade, né? Porque, enfim, tem a ver com maturidade, tem a ver com compreensão, tem a ver com ética, né? Então, por isso que eu perguntei. Vamos deixar, assim, essa questão de ser o mesmo fora de sala e a mesma dentro, um pouquinho mais para frente que a gente conversa sobre isso. O Luiz comentou aqui, que pessoal profundo, eu tinha para mim 3 professores que gostavam no fundamental. Luiz, você é um IFiano, né? E no IF, enfim, tem uma infinidade de tipos de professores, né? A Ludmila também, né? Fez concomitante no IF, Mas né? eu fiz o médio, 1 ano e meio de médio antes de ir pro IF. Sim, então, tudo bem. Mas assim, como é que é o teu sentimento em relação aos professores? Você que fez ensino técnico ainda, você ainda tem uma experiência que muitos alunos não têm, que é ter aula com professores que não são formados professores, que geralmente é o pessoal da área técnica, né? Como é que é essa experiência? Cara, no meu ensino médio, no IF, eu era bem, faltava muita aula. Eu nunca gostei muito da sala de aula. Muito também por causa dos professores. Eu nunca liguei muito dessa interação, eu tenho que saber do professor, eu tenho que conhecer ele, sabe? Eu quero ser mais íntimo do professor. Nunca liguei para isso, não. O único negócio é que tinha alguns professores que era muito mais fácil você aprender sem ele do que com ele. Ele era um empecilho para você, sabe? Ele era um degrau com um obstáculo. Uhum. Então, às vezes, na internet, você achava coisa que era muito mais fácil de você entender do que ele. Então, eu nunca fui muito ligado ao professor, não. Mas no fundamental já era o contrário. No fundamental, eu já tinha um carinho muito grande pelos professores. Tanto que eu mantenho contato com os meus professores de fundamental quase que todos. Uhum. Como eu falei aqui, né, quando a gente fala de relação com professores, a gente não está falando necessariamente que haja uma relação íntima, né? Eu converso com o professor. O fato de você não conversar com o professor já revela um tipo de relacionamento que você tem com ele, né? Você não se interessar pela vida do professor já demarca um tipo de relação que você tem com ele. Seja porque o professor não dá margem para você conhecer a vida pessoal dele, ou seja porque realmente você não se interessa, porque você enxerga a pessoa do professor de uma determinada maneira e você entende que com esse tipo de pessoa você vai estabelecer determinado tipo de relação, né? Então, eu falo aqui na relação no sentido mais amplo, né? Não só de uma intimidade, de uma amizade. Porque, de fato, a gente quase não faz amizade com o professor, né? No sentido de ter uma relação mais próxima. Sei lá quantos professores a gente tem ao longo da vida, na escola e na universidade. Se a gente mantém contato, nem contato, né? Se a gente tem 2 ou 3 nas redes sociais, é muito, né? E se a gente acompanha eles nas redes sociais depois de um tempo, é muito ainda. 2 ou 3 é muito.
Mas quando eu digo de relação, é nesse sentido da relação que se estabelece basicamente no ambiente escolar. Então, sei lá, o professor entrou na sala, o teu olho já vira. Nossa, chegou o Rafael. Ai, o olhinho virou para cima, né? Ou então, aula de educação física com a professora tal. Uhul! Né? Uhul pela educação física e uhul pela professora, né? Ou então a expectativa de você ter aula com fulano de tal. Nossa, quando tô louco para chegar na 6ª série para ter aula com o professor fulano. É uma relação que você tem com o professor, né? Então, a relação não é necessariamente uma relação de aproximação, né? Mas as próprias barreiras que você tem em relação ao professor já denotam um tipo de relação. Eu vou falar aqui na perspectiva do professor, tá, gente? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui pensando o trabalho do professor, né? E aí, eu vou pegar aqui pelo caminho da autoridade. Por que o caminho da autoridade? Porque por mais que nós, professores, desejamos ser amados, ser queridos, ser benquistos pelos alunos, antes de tudo, a gente quer ser respeitado como uma autoridade. Afinal de contas, nós somos os adultos, eles são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, e obviamente que a gente não vai levar desaforo para casa do jovem adolescente, né? Poxa vida, né? A gente pode até ser legalzão, mas se o aluno, ele coloca as manguinhas de fora demais, a gente, opa, tem limite o negócio aqui, né? Por mais que a gente faça o personagem do professor legal, mas mesmo o legal tem limite, não é? Então, a relação professor-aluno, ela sempre passa por essa perspectiva da autoridade do docente. E o aluno também, ele vai olhar o professor como uma autoridade. Afinal de contas, a vida acadêmica do aluno depende do professor. É o professor que vai no diário dar a nota 10 ou dar a nota 0. É o professor, lá no conselho de classe, que pode salvar o pescoço do aluno da reprovação de uma disciplina. Então, é contra o professor que o aluno dirige a sua rebeldia contra o sistema. O aluno não gosta da escola, mas o contato que o aluno tem não é com o diretor, não é com o coordenador, não é com a secretária. O contato que o aluno tem é com o professor. Então, a autoridade que o aluno vai desafiar no ambiente escolar é na pessoa do professor. Então, assim, não adianta a gente esconder, né? A relação professor-aluno é uma relação que passa pela ideia de autoridade. Quando vocês começaram a fazer os estágios e começaram a participar de conselho de classe, reunião escolar, né, dos professores, e aí quando entrar, sempre vai ter o assunto da indisciplina escolar, porque afinal de contas faz parte, né? É indisciplina. E aí tem toda uma discussão sobre o que vem a ser a indisciplina escolar, né? É uma discussão bastante legal também. Mas vocês vão ver que os professores, geralmente, eles vão reclamar da perda de autoridade. Que o professor não tem mais autoridade para nada. Então, por exemplo, naquelas escolas, e aí acho que a Larissa pode confirmar isso, né? Tem aquelas escolas que tem os inspetores escolares. E aí tem aqueles professores que, para resolver o problema da indisciplina na turma, tira o aluno de sala de aula. Aí, tira o aluno de sala, 10 minutos depois, o aluno volta para a sala, porque o inspetor manda de volta, ou porque a direção manda de volta. E aí o professor fica fulo da vida, porque, caramba, a minha autoridade foi passada por cima. Eu tirei o cara de sala e a direção botou de volta. Aí começa toda aquela discussão, porque não tem mais autoridade, porque passaram por cima da minha autoridade, e patati patatá, patati patatá, né? Professor, ou então... pegando aí essa história do conselho e da autoridade,
muitas vezes, em muitas escolas grandes, isso acontece mais em escola grande, é passado, é orientado para o professor que, tipo assim, não vale a pena tirar aluno de sala de aula, porque o que o aluno quer é ficar fora de sala de aula. Então, não vale a pena você tirar o aluno de fora de sala de aula, o aluno ir para coordenação, ficar lá na coordenação, se o aluno não vai fazer nada lá. Então, o que se passa para os professores? Isso daí eu tenho experiência própria, gente, sério. O aluno, o que o aluno mais gosta de fazer dentro de uma escola é ficar passeando pela escola. É ficar subindo e descendo, indo para qualquer canto que tem lá na escola. Então, com razão, né? Eu tiro a razão do aluno. Tá certíssimo, que é isso? Olha, caramba, ficar das 7 da manhã ao meio-dia sentado numa sala de aula, ninguém merece, né? Não, mas você não tem noção. O que acontece? O aluno perturba a vida do professor. Aí o professor, puto da vida, vai lá e fala assim, olha, vai agora para a sala da coordenação, que eu não te aguento mais. Aí o que o aluno faz? Ele roda a escola inteirinha e depois para lá na coordenação e fala assim, o professor fulano me mandou para cá, porque eu estou fazendo bagunça. Aí o que acontece lá? Tá, fica aí, senta aí, ou senão eu vou pegar uma atividade para você fazer. Aí o aluno nem gosta, porque a atividade que passa lá na coordenação é tipo, só você responder umas perguntinhas e você ainda tem o auxílio do livro, né? Aí você copia e cola do livro. Aí, beleza, acabou a atividade. Aí a coordenação chega assim e fala assim, vai para a sala agora. Aí o aluno volta lá para a sala e fica. Aí passa mais uma semana, voltou a aula daquele professor, perturba a vida do professor inteira para ver se o professor manda esse aluno para fora de sala de aula. Então, eu discordo plenamente dessa visão das direções, coordenações que acham que o aluno perturba para ser expulso de sala. Porque ser expulso de sala é uma vergonha. Então, o aluno que não quer ficar em sala, ele mata a aula. Certo? O aluno, para mim, o aluno que fica perturbando na aula, ele está querendo chamar a atenção para alguma coisa, ele está querendo que os outros percebam que ele está ali. Esse é um ponto, exatamente. Tinha uma professora minha, que ela era 2, eles tinham o mesmo método, acho até que era combinado deles. Sempre que mandava um aluno, a gente amava quando mandava um aluno sair de sala, porque quem era recompensado era a gente, né? Aí eles faziam perguntas aleatórias sobre a matéria e quem acertasse ganhava algum doce, um pirulito, uma bala. E aí esses alunos que saíam, a maioria deles não eram só bagunceiros, eles aprendiam a matéria, mas faziam bagunça também, para chamar a atenção. E aí, quando eles voltavam para a sala, a gente acabava contando, né? Falando, nossa, vocês saíram e a gente ganhou doce. Pá. Aí, na próxima aula, eles ficavam esperando que isso acontecesse também. Aí, uma vez ou outra, sempre o professor fazia para eles também se beneficiarem disso. Mas aí, alguns, né, foram aprendendo que dá para aprender alguma coisa sem perturbar a aula, e se você não quer estar ali, você fica quietinho, espera acabar, se não é do seu interesse, e se você não quer, você mata a aula e fica fora da escola, que é mais fácil. Sim, então por isso que eu digo, a questão da indisciplina, ela é muito interessante de ser discutida, né? É muito interessante. Eu acho que as instituições escolares têm respostas muito rasas para a questão da indisciplina. Enfim, mas aí é um assunto para um outro curso nosso. Bom, o que seria autoridade? Vamos pensar um pouquinho o que seria a autoridade do professor, né? Então, a autoridade do professor, ela pode ser entendida, entendida não, ela tem duas dimensões. A autoridade enquanto função e a autoridade moral.
A autoridade enquanto função é aquela autoridade dada pela instituição. É dada pelo cargo que você exerce, pelo diploma que você tem, pela função que você tem na instituição. É um privilégio adquirido, digamos assim. Né? Você foi abençoado com essa autoridade. Então, a autoridade que eu tenho de vocês passarem de ano ou não é uma autoridade dada pela instituição. Eu sou responsável de aprovar vocês ou não aprovar. Certo? Então, essa é uma autoridade funcional. Que seria a autoridade do policial, por exemplo, né? Quem é que deu autoridade para o policial sair prendendo geral? De preferência com motivo. Foi o Estado. Certo? Quem é que deu autoridade para os deputados e senadores fazerem leis? Fomos nós que elegemos eles para nos representar. Então, essa é uma autoridade de função. No entanto, a autoridade de função, ela não necessariamente gera uma autoridade por parte das pessoas que estão envolvidas com esses sujeitos. Por exemplo, saiu uma pesquisa recentemente dizendo que somente 25% das pessoas concordam ou confiam no Supremo Tribunal Federal. 25% das pessoas elas têm respeito, digamos assim, não vou dizer, reconhecem a autoridade do Supremo, reconhecem as decisões do Supremo como sendo, assim, boas. Uai, mas espera aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal, em tese, eles são os melhores juristas e os melhores juízes do Brasil. Como é que só 20%... Meu Deus, estou engasgando. Como é que só 25% da população confia nesses caras? Era para eles terem 100% de confiança. A mesma coisa os deputados. Saiu a pesquisa também dizendo que eu acho que 30% da população confia no Congresso Nacional. Mas, pelo amor de Deus, fomos nós que colocamos os caras lá dentro? Fomos nós que votamos neles? Como é que só 30% da gente confia neles? Respeita essa autoridade? Como é que pode uma coisa dessas? Então, é a mesma coisa no caso do professor. O professor, ele tem autoridade dada pela função, mas nem sempre ele tem a autoridade reconhecida pelos alunos. Certo? E essa autoridade moral, ela é conquistada pelo prestígio que o professor vai adquirindo na relação com os alunos. O que seria perda de autoridade na visão dos professores? Né? Seria a rebeldia dos alunos, seria a desobediência dos alunos, seria a irresponsabilidade dos alunos em relação aos compromissos assumidos com a disciplina. Isso é visto como uma ameaça à autoridade do professor. Nem sempre o professor ele precisa ser xingado pelos alunos para ele sentir que não tem autoridade. Né? Às vezes o fato de uma turma, e isso acontece muito no instituto, a turma combina de matar a aula porque vai ter uma prova muito difícil. Então, o professor, ele se sente assim, nossa, chutado, porque eu estou na sala e ninguém me respeita. Todo mundo matou a minha aula. Sim, é um desrespeito, claro, né? Porque é claro que é um desrespeito. Mas, veja, não teve um xingamento, não teve um trauma, digamos assim, que, né, uma rebeldia, assim, uma desobediência, foi um fato que aconteceu ali, o professor, pá. Ou então os alunos não estudam para a matéria. O professor se sente extremamente com perca de autoridade, porque, caramba, os alunos não estudam para a minha matéria, eles não me respeitam. Tá? Então, essa relação do professor com os alunos, a partir do tema da autoridade, né, ela passa não só pelo cargo que ocupa, mas pela essa autoridade moral que o professor conquista ao longo da relação. E aí essa autoridade, ela pode ser entendida tanto como respeito, a conquista de um respeito, ou como a imposição de uma autoridade.
que é quando o professor, ele impõe, né, o respeito, digamos assim. Ele tenta impor o respeito, não conquistar o respeito. E aí a gente tem os professores autoritários, né? Essa autoridade moral, eu nem vou discutir a autoridade de função, porque ela é algo dado institucional, né? Não tem o que discutir, né? Muitos professores, eles se utilizam dessa autoridade de função para ser autoritários. Então, sei lá, a turma não gosta de mim, vou dar 0 para todo mundo. Por que você vai dar 0? Porque eu posso. Eu sou professor e dou 0 para geral. Eu posso, eu quero, vou dar 0 para todo mundo. Simples assim. Então, isso é usar a autoridade funcional, autoridade da função para, né, exercer o autoritarismo, digamos assim, né? Mas o que interessa é discutir um pouco como é que se dá essa conquista dessa autoridade moral, que é a autoridade que faz com que a relação professor-aluno seja uma boa relação ou uma péssima relação, né? Essa autoridade moral, ela pode ser entendida como uma autoridade de governar, é uma autoridade gerencial, né? Qual é a ideia aqui? A ideia é de que o professor, ele é o gerente das condutas alheias. Então, o professor, ele se vê, né, ele entende a autoridade dele na medida em que ele gerencia a maneira como os alunos agem e se comportam. Então, por exemplo, o aluno chega atrasado, não pode entrar na sala. Então, o professor demonstrou a sua autoridade. Ele, não, na minha aula você não é. Só pode entrar até 3 minutos depois que bater o sinal. Depois disso, ninguém mais entra. Ah, professor, mas eu fiquei preso na fila do banheiro, estava muito grande. Não me interessa. Você tem que aprender a ir no banheiro mais cedo. Ah, mas a fila da cantina estava muito grande. Não tenho nada a ver com isso. Não posso fazer nada. Você devia ter entrado na fila mais cedo. Ah, mas você não liberou a gente mais cedo, você liberou a gente 5 minutos depois que bateu o intervalo. Não sei, não é problema meu. O combinado é que só pode entrar 3 minutos depois, né? Ou então, ficar gerenciando o modo como o aluno fala, o modo como o aluno se comporta. Enfim, é ficar gerenciando as condutas alheias. É como o governador. Ele é o rei da sala de aula. Ele é o governante da sala de aula. É ele que diz o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como deve ser, como não deve ser. A preocupação aqui não é com o conhecimento, não é uma educação preocupada com o conhecimento, com a aprendizagem do conteúdo, com a assimilação de saberes. A preocupação está em governar. Governar, ele é o rei da sala de aula, né? Tem uma outra percepção de autoridade moral, que é a autoridade, o professor ele entende como a conquista da autoridade como sendo competente enquanto profissional. Então, ele tem autoridade porque ele ensina bem e ele ensina com responsabilidade. Então, ele acha que o fato dele ser um professor claro, um professor com uma boa didática, um professor com responsabilidade, que entrega os diários sempre no dia, não atrasa a entrega de notas, nunca falta aula, isso dá autoridade para ele. Então, ele é um ser inquestionável, porque ele não erra profissionalmente, né? Então, isso é uma autoridade conquistada pela competência profissional, né? Essas duas autoridades, a gente pode dizer que elas estão em crise, nesses dois modelos de autoridade. O professor como governante e o professor como um competente, como um profissional competente, né? Por que elas estão em crise? Primeiro, porque são modelos de autoridade que estão baseados numa relação vertical. Então, o professor está acima dos alunos. Na concepção gerencial, o professor é quem manda, os alunos é quem obedecem. Na concepção de profissional competente, o professor é o cara que é competente, os alunos
eles apenas seguem essa competência, eles não podem questionar nada, afinal de contas, né, o professor faz tudo certinho e, enfim, não há críticas possíveis em relação ao professor. Então, além de ser uma concepção de autoridade em crise por conta dessa relação vertical, e a nossa sociedade, ela cada vez mais, ela pede relações horizontais, né, não relações verticais, também pelo próprio modelo de escola está em crise, né? Essa escola aonde o professor é autoridade está em crise, porque a escola é um lugar cada vez mais democrático, cada vez mais diversificado, com cada vez mais uma polissemia, digamos assim, de formas de ver a vida, né? Então, o professor como sendo a autoridade governamental, ou o professor como sendo o exemplo de conduta, também, né, nessa concepção de escola, vai por água abaixo. E o professor como o competente na parte do ensino também vai por água abaixo, porque, como a gente viu nas aulas passadas, a escola não é mais a referência da educação, né? A escola não é mais o lugar por excelência aonde o conhecimento habita. A escola é mais um lugar onde tem conhecimento, mais um lugar entre tantos, né? Então, a competência profissional do professor não é suficiente para dar autoridade para ele, visto que tem lá os caras da internet, que os alunos admiram muito mais e respeitam muito mais, porque são, sei lá, são mais didáticos, são mais legais, etc. e tal. Hoje em dia se fala muito de uma autoridade baseada na democracia, né? Essa autoridade moral que ela é conquistada por uma relação democrática com os alunos. O que seria essa relação democrática? É onde considera-se que os alunos, eles também são responsáveis pela sala de aula. Né? O que é isso? É um compartilhamento das responsabilidades. Então, se na concepção gerencial o professor ele é responsável pela organização dos alunos, então ele diz o que os alunos devem e não devem ser, na autoridade democrática, o professor ele não disciplina o aluno, mas ele busca formas em que o aluno se autodiscipline. Então, a responsabilidade é compartilhada. O professor, ele procura chamar os alunos a compreender que uma boa relação dentro das salas, seja com o professor ou seja com os demais estudantes, também depende da tomada de consciência de que esse comportamento depende dos alunos, e não só de um professor que castigue, digamos assim, que discipline. Sem contar que também as decisões são compartilhadas entre professores e alunos. É claro que a autoridade é do professor ainda, porque, no fim das contas, é o professor que marca a prova, é o professor que diz qual vai ser o trabalho, mas o professor, ele convida os alunos a participar dessas decisões, porque ele acredita, né, a ideia de que nessa relação horizontal há também uma autodisciplina, os alunos aprendem a se autodisciplinarem. Então, seria uma reciprocidade relacional, essa relação democrática, né? A ideia de que os alunos e os professores, eles aprendem juntos nesta relação. Não é uma relação vertical, onde o professor sabe e ensina. Não só o conteúdo, mas o bom comportamento, uma boa vida. O professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Né? Então, só que, assim, é muito bonito essa ideia da autoridade democrática, né, do professor como sendo democrático, mas isso traz um outro problema para a escola, que é justamente o problema da liberdade que se dá aos alunos. E esse é um drama nas escolas, é um drama, principalmente no IFE, né, no Instituto, volta e meia, os professores se pegam dizendo que no IFE se dá muita liberdade aos alunos, tem que tirar essa liberdade dos alunos, né? Então, ao mesmo tempo que o Instituto ele quer se colocar como um lugar que seja democrático e que os alunos eles amadureçam à medida em que vão se envolvendo com
com os processos educacionais, ao mesmo tempo tem esse ranço da autoridade do instituto enquanto governante. Então, a gente tem que coibir os alunos de fazer isso, tem que delimitar que horas o aluno pode sair, não pode sair de sala, tem que regrar tudo. Diga, Luiz. Isso aí não seria mais uma questão de responsabilidade? Porque lá no IFE a gente realmente tem muita liberdade. Mas, tipo, eu como aluno, né, que fui aluno do ensino médio lá, eu sentia também que a gente tinha as responsabilidades, tipo assim, pô, eu tenho essa aula, tenho de ir, mas, tipo, se eu não fosse também, tipo, pra mim não fez diferença aí eu não ir na aula. Não tinha em si uma responsabilidade muito grande pro aluno. Então, essa questão de relação aí, que você compartilha essa autoridade entre o professor e o aluno, mais ou menos, né? Não seria mais assim, o professor ainda tem muito mais responsabilidade do que o aluno. O aluno, se 10 guivarem e esses 10 conseguirem conversar com os outros, eles forem mais carismáticos dentro da sala, tem um monte de aluno que vai junto, que vai começar a confundir essa liberdade com a falta de responsabilidade, com a falta de ir na aula, com a falta de ter que fazer as questões que o professor pede, as coisas que o professor pede. Você fala que o professor tem muito mais responsabilidade que os alunos. Quais seriam essas responsabilidades a mais que o professor tem? O professor é responsável pela vida do aluno? Não, responsabilidade dentro do instituto, que eu digo. Igual, mesmo que eu tive aula com você também. Você, quando ia na sala, você passava algumas questões e falava assim, vocês querem que eu avalie vocês? Como vocês preferem ser avaliados? Vocês querem ser avaliados pelo caminho A ou pelo caminho B? Você ia dar as opções. Aí, se a turma decidisse que queria ser avaliada de uma forma, ela tem a responsabilidade daquela forma. Ela tem aquilo que você propôs para ela. Sim. Então, ela tinha essa responsabilidade com você. Só que, se ela não fosse na sua aula e ela tivesse escolhido um caminho, sei lá, mais fácil, né, digamos assim, os alunos poderiam só ignorar, entendeu? Começar a faltar muita aula, fazer só os trabalhos que foi proposto para valer as notas. Enquanto você teria de se responsabilizar mais, tipo assim, tá sempre ali presente para esperar o conteúdo, responsável nas reuniões. Você era, em si, o professor, você tá de cara ali com a direção e com os alunos. Os alunos só estão ligando, só estão de frente com você, não com a direção. Então, eles não têm tanta responsabilidade quanto você. Então, mesmo que ele tenha liberdade, ele acaba confundindo, porque ele acha que ele não tem responsabilidades. Acho que eu não consegui explicar o que eu quis dizer. Mais ou menos. No IFE... Oi, diga, Ludmila. No IFE, a gente vê muito a liberdade e a libertinagem. Alguns alunos, eles usam dessa liberdade que é dada a eles para se agradar. Por exemplo, eu não estou com vontade de assistir essa aula, eu posso ir embora, eu pego e vou embora. Mas você esquece que aquilo ali está ali para você, é para o seu benefício, não é para o benefício do professor. O dinheiro, tudo que vem com a função do professor é porque ele trabalhou para aquilo, estudou para aquilo ali. Agora, o benefício seria para você, que no futuro quer ser alguém na vida. Então, assim, a partir do momento que eu confundo a liberdade com a libertinagem, já é problema meu. Já é problema do fulaninho ali que confundiu isso daí. Eu não acho que seja necessário retirar a liberdade de outros que estavam respeitando isso só porque de 10, 15 cabeças que errou com aquilo ali. Por exemplo, eu vim de uma escola que para você ir no banheiro, você tinha que pedir, para você beber água, você tinha que pedir, para você fazer qualquer coisa, você tinha que ter permissão do professor. Eu via isso como um problema, porque, voltando no aluno que não quer estar na aula, que está ali bagunçando, aí o professor pega e tira ele da sala. A partir do momento que tira, fica aquele... eu só vou fazer para irritar aquele professor, fica aquela afronta. Quando o aluno ele tem a liberdade de sair, ele automaticamente já pega e se retira. Não é do interesse dele, vou sair, porque ele sabe que ele pode fazer isso. Então, quando eu cheguei no IFE e eu vi isso daí, eu falei, caraca, que mundo é esse? Eu fiquei chocada, eu falei, gente, como que, meu Deus, eu não vou precisar pedir? Aí, não vou mentir dizendo que no início eu fiquei, tipo, eu meio que abusei da minha liberdade, realmente, matei aula várias vezes, mas é porque a gente fica tão... Eu, no meu caso, não tô falando de todo mundo, no geral, mas, assim, no meu caso, eu fiquei tão absorta com aquilo ali que eu falei, não, peraí, vamos ver se é esse negócio aqui mesmo. Eu matava aula, eu fazia várias coisas, até eu entender que aquilo ali estava me atrapalhando, eu estava me sabotando.
E depois que eu entendi isso, pronto, aí foi uma maravilha. Então, mas aí você assumiu a sua responsabilidade como aluno. Agora, a maioria lá no IF, cara... Não assume. Mas aí eu não acho que seja necessário tirar... A maioria não assume? Ué, gente, uma boa parte. A maioria se forma. Ué, eu me formei também, mas você vai falar que vocês se formaram, pois é. Eu não tô entendendo isso. Não, cara, tipo, tudo bem. A gente tem certas responsabilidades. Tipo, eu vou na aula? Vou. Eu tenho muita liberdade, se eu não quiser ir na aula, eu não vou? Sim. Mas, tipo, tem algumas vezes que a gente confunde, pô. A gente vira e fala assim, eu tenho responsabilidade de ir na aula porque vai chegar num ponto que eu vou estar prejudicado. Mas vai num ponto que você não tá nem aí, pô. Tipo, no início, então, no primeiro ano, o aluno fica ludibriado com aquilo, pô. Igual ela falou. Falta mesmo, tipo, se perde. Tanto que tem muita gente, pô, que repete, fica jogando bola. Então, vocês preferem um professor governante? Não. Eu tinha uma professora maravilhosa no IF, duas, que elas conseguiam fazer a gente entender essa diferença de agora eu estou dando aula e agora eu estou brincando. Elas entravam na sala, explicavam a matéria e brincavam um pouquinho, mas a partir do momento que ela parava de brincar, a gente sabia que ali ela parou de brincar. Ou seja, a gente conseguia ver a autoridade dela, ver os dois lados dela, ela com autoridade e ela mais relaxada. Então, e a gente conseguia respeitar isso daí, porque ela sabia impor isso daí. É claro que não é todo professor que consegue. Eu acho que tem que ter muito tempo de sala de aula para você adquirir essa técnica. Mas eu acho que é uma coisa que funciona. Dá para você entrar numa sala e brincar, assim como dá também para você fazer a pessoa entender que acabou o momento de brincadeira, agora eu estou falando sério. Eu não prefiro professor governante, não. Por exemplo, quando eu dei o exemplo que você dava duas opções, você dava liberdade da gente virar e falar assim, eu prefiro que você me avalie dessa forma. Então, assim, eu assumia aquela responsabilidade e fazia. Tanto que durante o ensino médio, né, sempre que virava o bimestre e ia passar uma matéria nova, a gente tinha isso. Você quer ser avaliado de que forma? Você quer ser avaliado com um teste, uma prova e uma lista, ou você quer ser avaliado dessa outra forma aqui? Tendo mais presença na aula, tendo isso, aquilo. Tipo, você tinha o seu esquema para você fazer com que a gente tivesse responsabilidade com a sua matéria e com você. Mas tem professor que não faz isso. Tem professor que ou é governante, igual você está falando, que impõe muitas coisas e você não pode fazer nada. E tem professor que ele simplesmente diz, não quer ver aula? Tá, vai embora, vai andar, vai para lá. Por isso que eu falei, já passo a palavra para você, Larissa. Veja, eu não estou dizendo que a autoridade democrática resolve os problemas. Não, a autoridade democrática ela coloca um novo problema, que é justamente a liberdade. Né? Porque é isso, pegando a questão do ensino médio, né? Realmente, os alunos não sabem o que é liberdade, não sabem lidar com a liberdade. Então, é uma tarefa a mais para o professor. É claro que isso demanda outras responsabilidades do professor. Mas aí, veja, é uma visão para além da ideia de que o professor é aquele cara que só está lá para jogar conteúdo na cabeça do aluno. Certo? E quando eu vejo os alunos do IF se formando, que não é a maioria que entra, não. Geralmente, tem lá curso que entra 70 alunos e se formam 25, né? É culpa porque o IF é muito liberal. Não é culpa do IF muito liberal, porque os alunos saem do IF por vários... a reprovação acontece por vários motivos. Tem aluno que vai assistir todas as aulas e reprova anos e anos e anos. Então, assim, não é questão... mas, geralmente, se fala assim, porque se dá muita liberdade, os alunos se perdem. Olha, o testemunho que eu tenho é que a maioria dos alunos que abusam da liberdade por um tempo são quase os melhores alunos que saem do instituto. Porque alcançam uma certa maturidade, né? Enfim, mas é um tema, é um problema, né? Essa visão democrática da autoridade, ela traz esse desafio de como você trabalhar essa autodisciplina dos alunos, como é que eles aprendem a se autodisciplinar, né? Porque, na verdade, o que tem na autoridade baseada no governo, né, é só uma falácia do professor que acha que fazendo os alunos obedecerem a ele, os alunos aprendem a ter disciplina. Não, os alunos aprendem a obedecer apenas. Os alunos não necessariamente se autodisciplinam, né? Eles apenas obedecem.
É igual o filho que, quando sai de casa, apronta todas, porque não podia aprontar em casa, porque a mãe e o pai eram muito durões, quando sai de casa, apronta todas. É a mesma coisa com o professor governante, né? O aluno obedece porque não quer reprovar, mas a hora que o professor sai de cena, o aluno descamba. Diga lá, Larissa. Não, eu já escrevi lá no chat já. Era só para. Ah, tá. É, Que o chat aqui ele não rodou aqui. Meu chat aqui não tá rodando. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você escreveu bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Pode escrever, tá? Não tem problema não. É só que meu chat não tá rodando aqui. Ficou parado lá em cima. Eduardo comentou aqui sobre relacionamento. Eduardo comentou que o relacionamento com os professores dependiam das matérias que eles davam. Se fosse alguma matéria que gostava, já entrava na sala aberta para aquela aula. Se fosse alguma matéria que não gostasse, o relacionamento com os professores ficava restrito à sala de aula. Tive ótimos professores explicando matérias que eu odiava e nunca consegui criar um vínculo maior. A Mayara também não tem muito de saber sobre o professor. A Mayara comenta aqui que tem professor que é maquiavélico, se não conquistar pelo amor, vai pelo caminho do temor. Verdade. Larissa comenta que o conselho de classe não é muito legal, não. Verdade. O Luiz confessa que o sonho era ser mandado para fora todo dia, sem receber falta, claro, mas aí é muito perfeito, né? O Gabriel disse que fazia direto, assistia a tela dos outros professores em outras salas. Eu recebo aluno de outra turma também. Só não pode estar matando aula, né? Senão dá ruim para mim. A Mayara comenta aqui que só desrespeita porque não convidaram o professor para matar a aula junto. É verdade, às vezes dá uma inveja, porque a gente vai para lá e pensa, caramba, podia ter matado essa aula também, os alunos podiam ter me avisado. Tanto que quando os alunos avisam que o professor vai matar a aula, o professor, tipo assim, gente, vocês não podem fazer isso, mas assim, graças a Deus, é menos uma aula que eu vou dar hoje. Confissões. Mayara comenta que nunca conseguiu aderir ao não pedir para sair de sala. Também fez ensino médio no IF, mas até a graduação pedia, sem professor, vou beber água. Larissa comenta que tem professores que preferem essa metodologia por ser mais fácil comunicar com os alunos, podendo melhorar o aprendizado. Enfim, então é isso, vocês percebem, né, que o tema é interessante. Deixa eu dar um pouquinho aqui, que a gente já passou da aula, da hora, né? Então, assim, tem 2 livros muito bacanas. Vou colocar lá na sala para vocês também. Tem esse livro aqui, não. Tá lá, não vou alcançar agora. E tem esse livro aqui, Adoro Odiar Meu Professor. Adoro Odiar Meu Professor. Esse livro é um encanto, é uma delícia. E eles fazem o seguinte... Sim, eu vou abrir o fórum lá, Pilar. Tá? Eu vou abrir o fórum para vocês fazerem depois. Qual é a crise? De onde é que vem a crise da autoridade do professor? O professor está em crise de autoridade. Bom, uma que eu já falei que a crise é por conta da crise da escola. A escola está em crise, né? O modelo escolar está em crise. Essa escola, baseada na transmissão de saber, está em crise e, obviamente, todas as pessoas envolvidas nesse modelo de educação onde o professor e a escola transmitem o saber, também está em crise. Mas esses estudiosos apontam outros 2 motivos da crise da autoridade do professor. Uma é a crise por conta do fracasso escolar, né? O fracasso escolar dos alunos também tem como consequência a perda de autoridade do professor. Por quê? Porque os professores geralmente culpam os alunos pelo fracasso deles, né? Tipo, o professor ensinou, lavou as mãos, o aluno que se vire para aprender e tirar nota nas provas. Ora, um professor que tem essa visão a respeito do ensino, né? Ele causa revolta dos alunos, obviamente, né?
todos nós já reclamamos de que não entendemos nada do que o professor ensina, que a metodologia do professor é horrível, que o professor não compreende as nossas dificuldades, que o professor, enfim, não liga para a gente. E aí, a gente fracassa na escola, fracassa na universidade e, enfim, ainda temos que ouvir que a culpa é nossa, né? Então, obviamente, um professor que não tem compromisso com o sucesso dos alunos, se eu estou no grupo só dos alunos, não é possível. Eu já fui aluno e não esqueci. Eu acho que esse é o ponto. Eu já fui aluno e não esqueci que já fui aluno. Acontece que muitos professores esquecem que já foram alunos. Não é que esquecem, mas tem ressentimento de quando eram alunos e esse ressentimento aparece quando viram professores. Então, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, assim, obviamente o fracasso escolar, e o fracasso escolar no Brasil é gigante, porque nós temos ainda temos a repetência como uma estratégia de ensino, né? Muitos professores olham para a repetência como uma nova oportunidade do aluno aprender. Não, acho que se ele repetir de ano vai ser melhor para ele, vai ser mais uma chance para ele aprender. Aí vai lá e, bam, reprova o aluno. A gente ouve muito isso, Larissa, né? Nos conselhos de classe. Não vou passar porque ele tem que fazer de novo para aprender. Reprova ele. Né? Ele não quis estudar, não estudou esse ano, então reprova ele. Ano que vem ele reprova de novo. Gente, reprovação é fracasso escolar. Agora, o que os professores não percebem é que quando o aluno fracassa, o professor também fracassa. Porque se o objetivo do professor é ensinar, quando o aluno não aprende, me desculpem os professores, mas o fracasso não é só do aluno. Se o meu trabalho é ensinar, se o aluno não aprendeu, a culpa não é só dele. Né? Fica a dica. Então, quando o aluno fracassa, obviamente, ele vai perder o respeito pelo professor. Ou vai se perder o respeito porque ele vai ter uma revolta em relação ao professor. O Luiz fala aqui, então eu tenho que passar o aluno para não assumir meu fracasso também? Não, Luiz. Você está medindo o sucesso e o fracasso do aluno pela aprovação e reprovação. O sucesso do aluno é a aprendizagem. O problema está no nosso sistema que considera a aprovação e a reprovação como métrica de aprendizagem. É isso. É isso. Aprovação e reprovação não deve ser a métrica de aprendizagem. Bom, ou então o aluno ele vai ficar com uma revolta, ou então o aluno vai ficar com uma submissão ansiosa. Tipo, ele vai ver aquele professor e não vai mais ter respeito pelo professor. Mas ele vai ter medo, ele vai ter todos os sentimentos negativos que não vão fazer com que ele olhe para o professor como uma autoridade, no sentido de que ele merece respeito, enfim. Né? Não respeita o professor, não olha para o professor como alguém que está ali para ajudá-lo na aprendizagem. Ele vai olhar para o professor como uma ameaça. Caraca, chegou o professor de filosofia. Eu vou ficar aqui, não vou piscar, porque se eu piscar, ele pode achar que eu estou dormindo e, enfim, né? Então, isso quando o aluno tem uma relação de medo com o professor, isso não é uma relação de respeito à autoridade do professor. É uma outra coisa. Ludmila comenta que... tá respondendo a Larissa, né? Que não dá para ser adepto de uma metodologia, não acredita que uma única metodologia possa alcançar uma boa quantidade de cérebros, mas acredita que uma possível adaptação de metodologia para cada turma, mais a experiência que o professor adquire. Mas pode ser que um dia eu pense de outra forma. Eu acho que se você continuar assim, tá bom. Bom, então o fracasso escolar é um problema, né? O professor que defende que o professor que tem aquela mentalidade de
ninguém tira 10 comigo, então eu sou fera, esse professor geralmente não tem uma autoridade moral com os alunos. Geralmente não tem. Ele acha que tem, mas não tem. Essa autoridade que os alunos veem no professor também não tem a ver com o carisma da pessoa, não? Tipo assim, tem gente que a gente acaba se familiarizando mais, gosta mais, respeita mais também. Tem alguns professores que eu tive que foram igual que você falou aí, tipo, ninguém tira 10 comigo, então eu sou pique, a gente achava ele, pô, o cara nada a ver, mano. Tá ligado? Tipo, enquanto tinha outros professores que eram tranquilão com a gente gostava dele, respeitava ele, porque ele era tranquilo com a gente, pô. Tipo, pô, esse cara não me atrapalha em nada, pô. Ele, pô, me faz rir, conversa comigo, é tranquilão, por que eu vou zaralhar o cara? Exatamente. Então, é por isso que eu digo, né? A ideia de autoridade, ela é uma conquista. E a autoridade não vem necessariamente pela disciplina, pela aquela ideia de que o professor é um disciplinador, como um punitivista. Né? Tem professores que acreditam que ter autoridade, mas é uma percepção autoritária, né? É você ser punitivista, né? Você punir. Se você entregou atrasado, menos pontos. Se você chegou atrasado, não entra em sala. Se você pediu para fazer xixi e demorou para voltar, não entra mais na sala, né? Enfim, uma outra questão que faz com que a crise de autoridade do professor aconteça é o sarcasmo. E aí esse é um outro perigo que está dentro da autoridade democrática. Porque o professor se coloca como um cara acessível, como um cara compreensivo, como um cara aberto, mas, na verdade, ele age com sarcasmo. O que é o sarcasmo? Né? É uma zombaria, é gozação, é deboche. Tá? Não claramente, muitas vezes dissimulado. Né? Então, eu mesmo já me peguei várias vezes sendo sarcástico. Né? Já tive que pedir desculpa para algumas turmas por conta do sarcasmo. Né? Uma piadinha que você diminui os alunos, não é? Que você causa um constrangimento, certo? Geralmente o sarcasmo ele entra como um aspecto punitivista da relação professor-aluno. Porque hoje em dia não pode mais haver a punição física, deixar o aluno de joelho no milho, bater, né, com a vara na mão do aluno, não pode mais. Mas hoje em dia a gente usa os recursos da punição psicológica. Diminuir o aluno, diminuir a autoestima do aluno, zoar o aluno, não deixar o aluno se manifestar, ou tratar a manifestação do aluno de maneira negativa, certo? Isso é punição psicológica. Então, tipo assim, o aluno fala demais. Aí o aluno quer comentar uma parte da aula. Fala assim, ué, mas você está prestando atenção na aula? Nossa, fulano, nem sabia que você estava prestando atenção na aula. Você perdeu o aluno, meu querido. Acabou. O aluno nunca presta atenção na aula. Quando ele vai prestar atenção, você zoou o cara, acabou. Acabou. Perdeu. E perdeu não só ele, mas perdeu a turma toda. Porque a turma toda vai, né, perceber isso. Tá? Então, essa violência psicológica é uma violência simbólica que muitas vezes é justificada como uma coisa boa que o professor está fazendo para o aluno. Então, tipo assim, eu mostrei para ele que isso é muito ruim. Ou então, eu estou preparando ele para a vida. O aluno fala uma bobagem, eu vou lá e trato o aluno assim, falo assim, mas isso que você falou é uma bobagem, cara, você não deve falar uma coisa dessas. Se é para fazer uma pergunta dessas, você nem faça, então. Aí fala assim, não, mas olha só, eu estou falando assim com você, porque se você estiver numa empresa e você fizer a pergunta numa reunião,
vai acontecer isso com você. Então, olha só, eu estou simulando aqui contigo como é que vai ser na vida lá fora. Muitos professores fazem violência psicológica com os alunos, cometem assédio moral, tratam os alunos como seres menores, porque estão preparando os alunos para a vida. Porque a vida é dura, né? A vida é pesada. Tanto que os alunos, vários professores dizem que no meu tempo não tinha mimimi, os alunos hoje em dia estão cheios de mimimi. Saúde mental, mimimi, tudo é mimimi, tudo é mimimi. Não, na vida não tem mimimi, não. Na empresa não tem saúde mental, na empresa é porradaria, no mercado de trabalho é porradaria. Isso justifica o quê? A violência psicológica que os professores cometem, a fim de exercer a sua autoridade, né? Então, o sarcasmo é outra maneira do professor perder a sua autoridade. Por quê? Ele gera humilhação no aluno, ele gera vexame no aluno e torna os alunos pessoas ressentidas, porque o aluno não vai responder o sarcasmo. O aluno, ele vai entubar. Ele vai entubar. E vai virar um ressentimento. Por isso que o nome do livro é Amo Odiar Meu Professor. Porque o aluno, alvo de vexame e sarcasmo e humilhação, ele não vai expor para fora, ele vai ficar quietinho, cultivando aquele ódio, cultivando. E muitos professores que agem de maneira autoritária são alunos ressentidos, porque eles não puderam extravasar o ressentimento no professor, então, quando se torna professor, eles fazem a mesma coisa que o professor fez com eles. É isso. Isso é psicanálise, é Freud, né? Então, vocês vejam, a relação professor-aluno, ela é bem complicada nesse sentido, né? É preciso ter muita maturidade, e aí, né, eu vou finalizar a aula falando que eu acho que de uma qualidade que os professores não têm, porque nunca se fala disso. Só assim, quando a gente fala de professor, de formação de professores, a gente ensina o professor a falar. Tudo é relacionado à fala do professor. O professor ensina, né? Mas a gente nunca fala do papel de escuta que o professor deve ter. Já ouviram falar alguma vez o professor parar e escutar aluno? Não, né? É tudo falar. Professor fala, professor fala, professor fala. Mas não escuta. E aí, né? Então, nós, professores, estamos mais preocupados em falar. E aí tem um psicanalista, o Christian Dunker, um livro fantástico, vou deixar para vocês também, né, pesquisarem, que ele fala que escutar também é falar. O problema é que a gente não sabe escutar, né? Primeiro, porque quando a gente escuta, na verdade, a gente não está ouvindo o outro. A gente escuta o outro a partir de mim mesmo, a partir dos meus interesses. Então, a gente escuta o outro, mas responde o outro a partir do que eu acho. E não escuta o outro a partir do que o outro está pensando. E nós, professores, somos craques em fazer isso. E isso é uma escuta colonizadora, o Christian Dunker fala, né? Por que é colonizadora? Porque eu escuto o aluno falando, mas eu não levo em conta o que ele falou. Porque quem sabe sou eu. Então, eu já sei a pergunta, eu já sei qual é a resposta. Então, eu não paro para ouvir o aluno. Eu paro para ouvir a mim mesmo. Eu não ligo para a pergunta do aluno. Eu não ligo para o contexto da pergunta do aluno. Eu só estou preocupado em responder, porque eu sei. Se ele está perguntando, é porque ele não sabe. E se ele está perguntando para mim, é porque ele reconhece que eu sei. Né? Então, isso é uma escuta colonizadora que o Christian Dunker fala. A gente não ouve o outro. A gente ouve o outro, mas não escuta o outro. A gente não escuta. Né? Um segundo problema é quando a gente escuta o outro, a gente até se coloca no lugar do outro, mas a gente fala pelo outro. Eu ouço o que o aluno está falando, eu compreendo o que o aluno está falando, mas eu não deixo o aluno falar por ele mesmo. Eu tomo a palavra e falo por ele. Eu até ensino para o aluno o que é que ele está querendo falar. Tipo assim, o aluno faz uma pergunta, eu digo, o que você quis perguntar é isso.
É quase um mansplaining com os alunos, né? Aquilo que os homens fazem com as mulheres, os professores fazem com os alunos. Os alunos não sabem o que estão dizendo, então eu preciso explicar para o aluno o que ele está dizendo. Então eu paro, escuto o outro, me coloco no lugar do aluno e ensino para o aluno o que é que ele está tentando dizer. Né? Então é falar pelo outro. E aí, o que o Christian Dunker fala que seria a escuta ideal, né? É escutar sabendo de todos os fracassos da comunicação. Né? Porque toda comunicação ela é falha. Então, toda vez que eu estou ensinando alguma coisa para os alunos, eu estou falhando em algum momento. Os alunos não estão me entendendo plenamente. Quando os alunos estão me perguntando, eu sei que eu não estou entendendo plenamente o que os alunos estão me perguntando. Então, a verdadeira escuta é estar ciente do fracasso, o fracasso da comunicação, que a comunicação não é 100%, e uma escuta ideal é quando as pessoas param para localizar qual foi o problema da comunicação, onde é que nós não nos entendemos. Eu sei que você não me entende 100% e eu sei que eu não entendo você 100%. Então, vamos sentar aqui e ver o que é que está de ruim, o que é que está atrapalhando a nossa comunicação. Então, essa consciência de que a comunicação é algo falho, primeiro, nos leva à abertura para o conhecimento, porque a gente vai procurar o saber, né? Onde é que estamos falhando. Segundo, nos ensina a aprender com a incerteza, ou a suportar a incerteza. O ambiente da sala de aula é um ambiente de muitas certezas. O professor sabe, ele tem certeza que ele ensina bem, e tem certeza que o aluno está aprendendo. O aluno que não aprendeu, ele tem certeza que não aprendeu por culpa dele mesmo, do aluno. Então, quando a gente admite o fracasso da comunicação, que a comunicação ela é fracassada, no sentido em que ela não é 100% compreendida, né? Então, a gente se abre para essa incerteza e se abre, então, para descobrir caminhos para a gente se entender. Então, nesse sentido, a escuta, ela faz aquilo que todo mundo hoje em dia diz, que o professor aprende com os alunos também. Se o professor não para escutar os alunos, ele não aprende. Como é que vai ter aprendizagem sem escuta? O professor quer que o aluno escute ele, mas o professor não para escutar o aluno. Então, quando a gente se abre para essa perspectiva de que a comunicação é sempre fracassada, então nós estamos nos abrindo para a perspectiva de ouvir os alunos também. E tentar compreender onde é que nós estamos falhando na comunicação com eles. Então, essa escuta do fracasso da comunicação, ela é uma renúncia à telepatia, porque os professores acham que sabem o que os alunos estão pensando e conhecem os caminhos da aprendizagem do aluno. E é uma renúncia também da autoridade do eu sei. Né? Que todos nós, professores, partimos da ideia do eu sei. Né? Então, quando eu paro para ouvir o aluno, eu saio dessa posição do eu sei e me coloco na posição de o que é que nós precisamos fazer para nos comunicarmos de maneira efetiva. Tá? Eu vou colocar esse vídeo do Christian Dunker também na aula para vocês assistirem. A Ludmila pergunta se a gente troca professor, se a gente troca ideia nas reuniões. Trocamos. Mas nem quero saber as ideias que a gente troca. Ai, 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 é uma tristeza. Gente, passei muito da aula. Não vou conseguir falar da partezinha final. Talvez eu grave um videozinho falando da autenticidade. Vou gravar e deixo lá na sala para vocês. Mas eu quero agradecer por esse momento com vocês. Que pena que foi virtual. Que pena que era só 1 horinha por semana. O assunto é muito grande, é muito complexo. Eu gosto bastante de discutir. Mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim, foi um prazer, porque eu pude pensar várias coisas a respeito da minha profissão, da minha relação com vocês.
E espero que, ainda que a gente tenha visto muita coisa negativa a respeito da profissão docente, da identidade docente, eu espero que vocês, ao longo dessa formação, vocês consigam adquirir muitos saberes e ter muita maturidade para quando entrar na área da educação como profissionais, vocês tenham força, tenham ânimo e tenham muita sabedoria para poder lidar com algo tão complexo que é essa convivência humana. E a educação, ela é um projeto de formação de seres humanos. Então, eu desejo que vocês consigam construir bons valores, que vocês se apeguem a bons ideais, que a utopia de vocês seja algo que tenha compaixão por todas as pessoas, por todos os seres vivos, porque está difícil para todo mundo, é doído para todo mundo, e que vocês tenham muita luz para compreender isso e tornem não só a profissão de vocês, mas tornem também a vida dos alunos que vão passar por vocês algo bonito e algo que caminhe em direção à felicidade. Então é isso. Muito obrigado. E a gente vai se encontrando pelos caminhos da vida. Ludmila, não vai ter mais aula. Hoje foi meu último encontro com vocês dessa disciplina. Tá bom? A gente se vê pela vida agora. Se cuidem e até uma próxima oportunidade.